Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal, parte geral. Hoje nós abordaremos os artigos 10, 11 e 12, fechando a primeira parte do Código Penal. Já construímos toda a estrutura do artigo 1º, 2º, 3º, trabalhamos com o tempo do crime e o lugar do crime no 4º e no 6º, trabalhamos com a territorialidade no 5º e depois partimos para a extraterritorialidade, que refere-se ao artigo 7º, 8º e 9º, e agora a gente chega no artigo 10, 11 e 12 para encerrar essa primeira parte do nosso Código Penal brasileiro. Perfeito? A primeira situação que nós vamos abordar aqui, eu preciso que você tenha um papel e uma caneta na mão, porque eu vou dar alguns exemplos para vocês e eu preciso que vocês tomem nota para conseguir compreender como funciona o artigo 10 do Código Penal. Ele trata de um tema chamado contagem de prazos. E aí eu vou precisar explicar para vocês uma diferença enorme que existe entre a contagem de prazo no direito penal e a contagem de prazo no direito processual penal. Lembra lá? O direito penal adjetivo e o substantivo, né? No adjetivo, a parte processual, e no substantivo, os crimes. O que é que diz o artigo 10 do Código Penal? Ele fala assim: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma anotação assim, eu gostaria que vocês colocassem num pedaço de papel, de preferência na horizontal, tá? Escrevam os dias da semana. Então, olha lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? E por que eu estou pedindo para você montar esse desenho, esse calendário em si? Porque eu vou dar alguns exemplos para vocês de prazos de natureza penal e depois nós vamos explicar como é que funciona a contagem de prazo de natureza processual. Só para vocês terem uma ideia, a redação, a explicação do prazo processual é diferente. Diz, na verdade, que exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do final. Esse é o prazo processual penal. Exclui-se o início e inclui-se o final. No direito penal é invertido. Inclui-se o início e exclui-se o final. Vamos dar alguns exemplos práticos para vocês. Lembrando que no direito penal brasileiro, todo dia é dia útil. No direito penal não tem distinção de sábado, domingo, feriado. Direito penal, todo dia é útil. E por que, professor, que todo dia é útil? Por que todo dia é útil? Porque é direito penal, que vem de pena. O agente que está cumprindo uma pena, ele não pode, obviamente, pular sábados, domingos e feriados. Ele está cumprindo a sua pena aos sábados, domingos e feriados. Então, todo dia é útil. Perfeito? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que visualizar. Pois bem, ali diz assim ainda, né? Que os dias, meses e anos contam-se pelo calendário comum. Sim, nós utilizamos o nosso calendário comum, né? Não é nenhum calendário muçulmano, nenhum calendário egípcio, nenhum calendário de nenhuma outra comunidade, vamos colocar assim. Não, é um calendário de natureza comum que nós utilizamos aqui. Só que para o direito penal, todo mês tem 30 dias, todo ano tem 12 meses, todo ano tem 365 dias e ponto final. Não se faz a distinção quando eu vou contar em anos, ou em meses, ou em dias, se um mês tem 28 ou 29 dias, se ele tem 30 ou 31, se o ano é bissexto ou não é bissexto. Quando a contagem ela é genérica, ela é ampla, eu faço a contagem automaticamente de maneira ampla também. Já vou dar alguns exemplos práticos. Por exemplo, tá? Vocês colocaram aí no quadro, no caderno de vocês, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Imagine que alguém tenha sido preso numa terça-feira, tá? E tenha que permanecer preso por 5 dias, tá? Olha só que interessante. Então vamos pensar comigo, tá? Eu fui preso numa terça-feira. Se você quiser escrever embaixo da tua terça-feira, prisão, tá? Não me importa o horário. Terça-feira,
já é o primeiro dia dos 5 que você precisa ficar preso. Tá, professor? Então quer dizer que se o agente for preso meia-noite e 10, ele tem um dia inteiro pela frente, e se ele for preso 10 para meia-noite, 10 minutinhos, ele já caracterizou um dia. Exatamente. O primeiro dia é contado. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado, domingo. Por que está escrito ali que inclui-se o dia do início, a terça-feira, e exclui-se o final? É porque é o seguinte, quando que acaba o quinto dia, que é o domingo? Acaba às 23h59. Às 23h59 acaba o domingo. Só que se eu esperar acabar o seu domingo, você vai ser solto na segunda. Peraí, professor, mas não era para ser preso 5 dias apenas? Tá vendo? Eu incluí a terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, desculpe, né? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, desculpe, né? Vamos corrigir aqui. Sábado. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E excluí o último dia, que seria o domingo. Perfeito? Compreendendo a história? Então, assim, professor, eu fui preso na quarta-feira. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu não vou deixar terminar o domingo. Eu tenho que te soltar dentro do domingo, porque eu estou excluindo o próximo dia. Eu estou finalizando no domingo. Fui preso na quinta. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Fui preso na sexta. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Fui preso no sábado. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Fui preso no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Fui preso na segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tá vendo que todo dia é dia útil? Todo dia é dia útil. Uma coisa que vocês vão aprender mais pra frente, que são os temas prescrição e decadência, vocês vão perceber que são matérias que parecem ser de processo penal, mas elas são contadas como de direito penal. Então, por exemplo, se eu ofender a honra de alguém, se eu xingar alguém, a pessoa que se sentiu ofendida, ela tem um prazo decadencial de 6 meses para poder me processar. Quando que começa a contar esse prazo? No dia que ela conhecer o autor do fato. Então, se ela me conheceu hoje, 13 de outubro de 2020, 6 meses para frente é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, certo? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, certo? Em abril dá uns 6 meses. Que dia de abril? Dia 12 de abril. E por que não dia 13, professor? Porque se eu for de 13 de outubro a 13 de abril, eu terei 6 meses e 1 dia pela contagem. Então eu incluo o dia 13 de outubro e excluo o dia 13 de abril. Então eu vou de 13 de outubro a 12 de abril, que é o prazo de natureza penal. Fechou? Simples e objetivo. Professor, é assim que calcula? E o prazo processual? Não, o prazo processual tem uma regra diferente. O prazo processual tem um regramento diferente porque é processo. O fórum precisa estar funcionando, preciso ter dias úteis. Então, o que acontece na prática, no prazo processual, certo? Eu nunca vou contar o dia que você foi intimado. Você ou seu advogado foi intimado, ou foi citado, ou foi notificado para praticar um ato processual. Eu sempre vou excluir o primeiro dia, certo? E aí eu começo a contar no próximo. Só que este próximo que eu for começar a contar, ele tem que ser útil. Então, por exemplo, anota lá, intimado na segunda. Intimado na segunda, um prazo de 5 dias. Olha só como é que conta. Segunda não conta. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Professor, mas e agora? Não pode começar num dia inútil e não pode terminar num dia inútil. Então eu vou procurar o próximo dia útil seguinte. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não dá para terminar no sábado. Domingo também não dá. Segunda. Fui intimado na terça. Não conta a terça. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo não pode, professor. Segunda. Fui intimado na quarta. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda.
Oh, meu professor, e o sábado e o domingo contaram? Quando eles passarem no meio da contagem, eles contam, eles computam, certo? O que não pode acontecer, já vou começar, fui intimado na quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Fui intimado na sexta, não pode começar no sábado, não pode começar no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Entenderam? O prazo processual, eu nunca incluo o primeiro dia, não posso, eu tenho que excluir o primeiro dia, porque quem sabe o momento em que você foi intimado? Quem sabe já não foi num horário depois do expediente? Como é que você vai ter tempo para produzir uma defesa às vezes? Então eu não conto o primeiro dia. O primeiro dia tem que ser sempre o próximo, e o próximo tem que ser útil. Se ele começar aqui no próximo útil, ele vai indo e ele tem que terminar num dia útil. Se os dias inúteis, feriados ou finais de semana passarem no meio, eu computo, eu conto. Agora, né? Nunca faça essa seguinte contagem. Quarta, quinta, sexta, segunda, terça e quarta. Não. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Agora, se acabar no final de semana, acabou no feriado, acabou no sábado, acabou no domingo, meu prazo se prorroga para o dia seguinte. Só para vocês terem um exemplo. Ontem, 12 de outubro, feriado do Dia das Crianças, eu tinha um prazo processual, que em tese, pelas contagens, acabaria ontem. Logo, meu prazo é hoje, terça-feira, 13 de outubro de 2020. Perfeito? Então aqui nós abordamos a parte do direito penal e a parte do direito processual penal com a figura da contagem dos prazos. Presta atenção, que cai bastante em prova de concurso esse quesito, tá? Passando adiante, eu tenho daí o artigo 11, que é bem simplesinho. Ele fala assim: desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas penas restritivas de direitos as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiros. É que assim, ó, dependendo do cálculo que o juiz fizer, e mais adiante a gente vai estudar sobre a dosimetria da pena, certo? Mais adiante, o que vai acontecer? Você vai perceber que às vezes o cálculo do juiz chega numa dízima periódica. Lembra? 13,33333, 9,66666. O que está dizendo no artigo 11? Desprezam-se, joga-se fora as frações, certo, de dias que acontecerem nas penas privativas de liberdade ou nas penas restritivas de direito, e as frações de cruzeiro, que não é o cruzeiro, são os centavos, né, no real, obviamente, tá, quando a pena for aplicada de multa. Perfeito? Então, bem simplesinho o artigo 11 nesse quesito. E o artigo 12 parece que um artigo mestre, uma chave mestra para o nosso Código Penal. Olha o que ele diz. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Eu vou dar um exemplo prático para vocês poderem entender, e daí nós fechamos a temática aqui com o artigo 12. Tá? Em 1990 foi editada uma lei, a chamada Lei dos Crimes Hediondos, a 8.072/90. Lá dizia que não interessa qual é a pena que você recebeu, você ia ter que cumprir essa pena no regime fechado. Isso estava escrito nessa lei. Mas, professor, eu vou estudar ainda na continuidade do direito penal e, ao estudar, vou perceber que o Código Penal diz assim, que toda condenação de até 4 anos é regime aberto. Toda condenação que vai entre 4 e 8 anos é regime semiaberto. E toda condenação acima de 8 anos é fechado, salvo se eu for reincidente. Se eu for reincidente, aí agrava os regimes, mas se eu for primário, até 4 aberto, de 4 a 8 semiaberto, acima de 8 fechado. Perfeito? Perceba que a lei dos crimes hediondos dizia que não me interessava qual era a pena que você havia ganhado. Você ia ter que cumprir no fechado. Com o passar dos anos, esses artigos da 8.072 foram discutidos até o Supremo Tribunal Federal e lá declararam inconstitucional. Revogaram esse artigo dessa lei. Quando revogaram esse artigo dessa lei, a pergunta ficou agora qual regime prisional eu tenho que cumprir? Depende. Depende da pena que você receber. As regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial se esta não dispuser de modo diverso.
Ou seja, como lá não dispõe de modo diverso, se eu pegar até 4 anos é regime aberto, se eu pegar de 4 a 8 anos é semiaberto e acima de 8 anos é fechado, salvo reincidência. Isso tudo que eu estou dizendo para vocês está no artigo 33 e seguintes do Código Penal. Perfeito? Então, nesse cenário aqui do artigo 10, contagem de prazo, e do artigo 11, né, frações que a gente despreza, certo? E o artigo 12, que trata das legislações especiais, ou seja, qualquer dúvida que você tiver, qualquer lacuna que você tiver numa legislação especial, olhe para o Código Penal. Ele é o mestre, ele é a base de tudo para que você tenha os caminhos dali para frente. Perfeito? Bons estudos, tá? Preste atenção no conteúdo, repita, assista várias vezes esse vídeo se for necessário, tá? Para que a gente possa realmente ir aprofundando no conteúdo, lembrando que tem muita coisa pela frente ainda para a gente aprender em direito penal. Um abraço e até a próxima.